Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Começando a sexta edição do Processo com uma boa notícia. Nosso podcast está entre os 100 mais ouvidos na plataforma Apple Podcast na categoria Ficção. Você pode assinar o podcast por lá, no Spotify, clicando em algum botão, se você quiser ser avisado do lançamento dos próximos episódios. É só apertar o botão. Nós também estamos no YouTube, e tem outro botão lá para se inscrever também. Se você não sabe como fazer, é só procurar aí no Google. Como assinar o Processo Podcast nas maiores plataformas digitais. Aí você vai clicar no primeiro resultado, que é uma página Podcast, o que é e como fazer um de qualidade em 5 passos. E aí você vai ver que para fazer um podcast, você precisa planejar. Parece que você precisa ter um público, convidados, um roteiro e uma voz. 2, gravar. 1, microfone. 3, editar. Redução de ruído, compressor, equalização, não sei o que é isso. 4, publicar. Como publicar? E 5, vender, que é quando você vende o seu programa. E aí, em algum lugar dessa página tem um botão para você se inscrever aqui no Processo. E hoje a gente tem outra novidade. Eu quero abrir o programa com 2 cartas muito carinhosas que 2 ouvintes me enviaram no WhatsApp. A primeira carta é do Felipe, lá de Rancharia. Thiago, sério mesmo, mano, você tinha que ser, quer dizer, você poderia ser se você quisesse, você tem o talento pra ser narrador, locutor, dublador. Realmente você manja muito, tanto no podcast quanto nas travessuras. Você tem a voz boa, o jeito bem claro de falar e bem comercial, assim, o seu jeito de falar. Eu acho que você seria um excelente dublador, que é um negócio que no Brasil é muito ruim, né? É a Chiquinha. A Chiquinha dubla todas as mulheres que existem no mundo, o Wolverine, todos os caras peludos. E daí tem mais um outro dublador que faz o Charles Bronson, o Chuck Norris. Precisa de um dublador bom. E a segunda carta é do Gustavo, que mora no Vaticano. Aparentemente o meu podcast foi proibido pelo catolicismo. A resposta católica pro seu áudio, seu podcast, tudo. Foi um não. Foi um não. Eu tô ouvindo aqui menos metade aqui as coisas e tal. Mas foi um não. Mas você tem o meu personal approval, se isso serve de qualquer coisa. Talvez serve, né? Você não é católico, você não vai seguir o que o Papa diz, o que um grupo de católicos dizem. Meu approval tá aqui pra você. Óbvio, caso você não faça nada muito patsesco, como se diz aqui, né? Tá nada muito maluco. Eu não entendi nada desse áudio que ele me mandou e eu perguntei se o Papa tinha proibido o meu podcast ou o catolicismo. Essa foi a resposta dele. Alguém proibiu aqui, eu não tô conseguindo achar Eu não tô conseguindo achar o áudio aqui pra te enviar, pera aí. Alguém negou, eu não sei, pera aí. Espera um pouco, aspeta, como diz aqui na internet. Aspeta um pó. Eu aspetei um pó, mas continuei não entendendo se o catolicismo ou o próprio Papa Francisco tinha proibido meu podcast. Talvez esse ouvinte quisesse mandar essa mensagem para outra pessoa.
Depois de entrevistar todos os meus amigos, eu comecei a ter dificuldade em planejar o episódio dessa semana. Eu convidei 3 pessoas e todas recusaram ter seu nome associado ao processo. Talvez pela proibição papal recém-imposta. Então eu resolvi fazer uma enquete num grupo de amigos para saber quem eles queriam ver no programa. Eu tive a ideia de você entrevistar entrevistar o Daft Punk. O próximo entrevistado dele tem que ser a Alexa. Outra que você podia entrevistar era o Clips do Microsoft Word. Eu tô soluçando igual uma cachorra velha. Outras 2 sugestões foram a mulher do Waze e o autoatendimento do Santander. Por isso, eu resolvi voltar para aquele artigo que eu encontrei no Google para reler com mais calma. Hoje, vocês vão aprender comigo como fazer um podcast de qualidade em 5 passos. Eu voltei para o primeiro ponto, que era planejar. Ele falava em elaborar um bom planejamento, é uma etapa fundamental que não deve ser menosprezada. Blá 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 blá. Público, identificar o público é importante para saber, concorrente, tema, conteúdo. Convidados. Entrevistar convidados é muito interessante, afinal, eles podem acabar compartilhando o conteúdo do podcast nas redes sociais e, assim, aumentar ainda mais a sua audiência. A matemática é simples. Se eu entrevistar um convidado com 200 milhões de seguidores, eu posso ganhar, por baixo, 50 milhões de ouvintes numa tacada só. Um podcast nada mais é do que uma forma de fazer networking com pessoas importantes. É um produto perfeito porque seu programa divulga o seu convidado e o convidado divulga o seu programa. Eu resolvi pular direto para a lista dos maiores influencers do Brasil, criei um Instagram, @processo_podcast, e enviei um convite para todos. Maísa, 42 milhões de seguidores. Bruna Marquezine, 42 milhões. Marília Mendonça, 41 milhões. Larissa Manoela, 45 milhões. Gustavo Lima, 43 milhões. Tata Werneck, 52 milhões. Whindersson Nunes, 58 milhões. Anitta, 61 milhões. Ronaldinho Gaúcho, 66 milhões. Neymar, 173 milhões. Até o momento, nenhum deles retornou as minhas mensagens. Então, enquanto eu esperava, eu continuei estudando o artigo. No tópico concorrência, ele diz: procure ser diferente da concorrência. Eu nunca ouvi um podcast na minha vida, então eu comecei a procurar por bons modelos e exemplos a serem seguidos. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra? pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. O El Bitcoins falou: sou fã de todos vocês das antigas. Sou youtuber nesse segmento Bitcoins? de criptomoedas. Ele tá ainda nos filmes? Eu não assisti esses últimos, não sei. Mas tem que estar, cara aí. Mano, Velozes e Ferozes é muito bom. E será que o Brian apareceu nesse também, nesse novo? Então, acho que ele morreu tem uns 10 anos, velho. Não, mas no último eles fizeram um efeito computadoramento. Juntaram os 2 irmãos dele, fizeram a edição e o Brian ficou vivo no filme, entendeu? Olha que doideira. Depois de ouvir a esses e alguns outros bons exemplos, você vai ter uma boa ideia de como conduzir e produzir conteúdo para o seu próprio podcast. Outra coisa que eu vi que era importante era ter um roteiro. O roteiro é útil para você não se perder no assunto, mas você não deve se prender totalmente a ele. Aqui eu vou dar um exemplo de roteiro que você pode seguir. 1. Vinheta. Processo Podcast. Conversas, bate-papos e resenhas. Venha ter um tete-a-tete com o Processo Podcast. Não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube e ativar o sininho. Assine também o podcast no Spotify, clicando no botão. Siga a nossa conta no Instagram, @Processo Podcast. E não se esqueça de arrastar pra cima. Vem comigo.
2. A apresentação dos locutores. Meu nome é Thiago Capanema e eu sou o seu host. Sou graduado em marketing com ênfase em administração pela Uninove e tenho um MBA em gestão da comunicação e mídias digitais. 3. Falar a data de publicação e o tema do podcast do dia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril do ano da graça de 2022 e eu vou ensinar você como criar um podcast em 5 passos. 4. Rápida introdução para prender o público ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre como criar um podcast em 5 etapas. 5. Vinheta transitória para avisar que vai começar. Aê! Vai começar! Vai começar! O podcast vai começar! 6. Primeiros avisos e convite para os ouvintes assinarem o canal. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Começando a sexta edição do Processo com uma boa notícia. Nosso podcast está entre os 100 mais ouvidos na plataforma Apple Podcast na categoria ficção. Você pode assinar o podcast por lá, no Spotify, clicando em algum botão, se você quiser ser avisado do lançamento dos próximos episódios. É só apertar o botão. Nós também estamos no YouTube, tem outro botão lá para se inscrever também. 7. Falar sobre todo o tema da checklist. A checklist de hoje é fácil. Nós vamos falar sobre 5 tópicos para te ajudar a criar o seu primeiro podcast, que são 1. Planejar. 2. Gravar. 3. Editar. 4. Publicar. E 5. Vender. 8. Preparar para o encerramento. Bom, daqui a pouquinho o podcast já vai acabar, então eu queria deixar só uns últimos recados para você que ficou. 9. Vinheta rápida transitória para avisar que vai terminar. Eu queria agradecer a participação de todos hoje e aos ouvintes que ficaram até o final do programa. Meu muito obrigado. 10. Últimos avisos e convite para os ouvintes assinarem o canal. Você que ficou até o final, não se esqueça de assinar o podcast clicando no botão. Assim você vai receber um aviso quando cada episódio novo for lançado. 11. Encerramento. Hoje você aprendeu como criar o roteiro perfeito para o podcast perfeito. Espero que você se anime, tire suas ideias do papel e comece a gravar o seu primeiro programa. Se tiver alguma dúvida, você pode me telefonar. Meu DDD é 15. O número é 98116-8007. Te vejo no próximo programa. Fique com Deus. Esse modelo de roteiro me pareceu bom, mas eu senti falta de alguma coisa no meio. Talvez uma entrevista. Mas você pode pegar ele como exemplo e depois improvisar com alguma coisa. O mais importante é você usar todas as oportunidades possíveis para pedir ao público para assinar o seu programa. E agora a gente pode partir para o segundo passo do nosso tutorial. 2. Gravar. Essa é a parte mais fácil. Para gravar um programa, você só precisa de uma voz, um microfone e um software. Procure eliminar ruídos do ambiente na hora de gravar. 3. Editar. É aqui que a coisa fica interessante. A edição é como uma manchete de jornal. Você pode picotar qualquer coisa que seu entrevistado diga para chamar a atenção do público e atrair mais ouvintes. Você pode transformar isso... Eu estou com fome e gostaria de comer um pacote de biscoito. Nisso. Eu estou com fome e gostaria de comer a sua mãe. As possibilidades são infinitas.
A edição é o pincel do podcaster e é uma ferramenta que você deve dominar se você quiser ter sucesso nesse mercado. E agora a gente pode falar sobre nosso próximo tópico. 4. Publicar. Assim que você terminar a edição do seu programa, você vai salvar ele em um arquivo MP3. Publicar o seu podcast não tem segredo. Você só precisa ter uma conta no Spotify, clicar no botão Publicar Podcast. O mesmo também vale para o YouTube e outras plataformas. E agora que seu podcast já está pronto e foi publicado, nós podemos pular para o último passo. 5. Vender. Essa é a parte mais difícil e mais trabalhosa de todas. Vender um podcast não é fácil. Você precisa sair nas ruas e procurar pessoas que estejam interessadas em comprar o seu podcast. No começo, alguns podcasters dão CDs de graça com seus programas gravados para poder conquistar um público. Mas você precisa ter em mente que seu podcast precisa ter algum retorno financeiro. Você pode tentar vender seu podcast junto com uma cópia pirata do Windows ou um DVD com alguma comédia do Leandro Hassum. Assim você consegue embutir algum valor agregado ao seu produto. O preço dos podcasts variam muito de região para região. Em São Paulo eles são mais caros e no norte do país a oferta é tão alta que os CDs são vendidos a R$1. Saiba precificar o seu podcast e você vai ver que, em pouco tempo, você terá retorno. Você gosta de viajar? Você prefere praia ou campo? Calor ou frio? Não importa o destino. A melhor escolha para sua agência de viagens é a Aventura Turismo. Aventura Turismo. Turismo para lugar frio, calor ou tempo bom, você aproveita Aventura Turismo. Pense turismo e aventura já sabe. Aventura Turismo. Viaje longe. Obrigado a você que chegou até aqui e aprendeu como fazer o seu podcast. Espero que as nossas dicas valiosas te ajudem a ingressar nesse mercado saturado e tão pouco promissor. Não se esqueça de seguir nosso podcast no Spotify, nosso canal no YouTube e nossa conta no Instagram. Eu espero ouvi-lo em breve e tê-lo como colega. Um abraço. Fiquem todos com Deus.